Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade nesta edição. Os clubes de Moçambola estão autorizados a partir desta terça-feira, 15 de setembro, a regressar aos treinos. Esta é uma notícia que anima a Liga Moçambicana de Futebol, que projeta o início do Moçambola para meados de novembro próximo. Os clubes que participam no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão estão autorizados a regressar aos treinos a partir desta terça-feira, 15 de setembro, situação que agrada a Liga Moçambicana de Futebol, responsável pela organização do Moçambola. Para a retoma aos treinos, o presidente da Liga, Ananias Coana, realça que os clubes deverão começar com alguma prudência, pois a retoma não significa o ultrapassar da pandemia. As equipas devem começar a treinar com um terço do plantel e gradualmente serão levantadas algumas restrições conforme as necessidades e o evoluir da pandemia. Satisfeitos, naturalmente, mas com um alto sentido de responsabilidade, sabendo que esta pandemia, esta autorização não significa que a pandemia acabou. Todas as medidas de prevenção elas devem continuar. Vamos começar os treinos de acordo com o protocolo, com um terço do plantel e depois, à medida que as necessidades vão se julgar, nós iremos então, neste caso, completar o treino daquilo que serão os programas dos próprios treinadores. E com a autorização da retoma aos treinos, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol acredita que o Moçambola pode ser disputado ainda este ano, perspectivando-se que a meados de novembro seja a altura do arranque da prova, estando neste momento a LMF a trabalhar com a Secretaria de Estado do Desporto e a Federação Moçambicana de Futebol para garantir o cumprimento do protocolo sanitário. A Liga Moçambicana de Futebol vai ter que trabalhar com a Federação Moçambicana de Futebol no sentido de nós pedimos que será o prolongamento, a prorrogação da época desportiva, porque sabemos que a época desportiva se termina em novembro e se nós vamos começar os treinos em setembro, significa que vamos iniciar o nosso campeonato, se tivermos a autorização, provavelmente no mês de novembro. O regresso aos treinos dos clubes de Moçambola é visto com bons olhos pelo Selecionador Nacional de Futebol, Luís Gonçalves, para quem a retoma da atividade vai permitir que os atletas selecionáveis estejam em condições para responder à chamada para a preparação do duplo confronto dos Mambas diante dos Camarões. Naturalmente satisfeito, porque é muito importante que os jogadores voltem à atividade. Embora nós saibamos que os jogadores estivessem sempre em atividade, mas é uma atividade diferente, estavam em casa, não podiam treinar no clube, portanto é muito importante e vejo com muita satisfação. Acho que para a Seleção Nacional é fundamental que os jogadores treinem e infelizmente não foi possível mais cedo, mas nós compreendemos as razões. Até o momento, entre as 14 equipas que fazem parte do Moçambola, apenas o Costa do Sol regressou aos treinos, em virtude da sua participação nas competições africanas de clubes. Nem todos os clubes de Moçambola vão arrancar com os seus treinos esta semana. Exemplo disso é o Desportivo Maputo, que agendou o regresso aos treinos para o dia 21 de setembro. Antes, os alvinegros aguardam pela inspeção do seu recinto junto à sede do clube. O Desportivo Maputo aguarda pela inspeção para avaliar as condições sanitárias do seu recinto, junto da sua sede, e projeta a retoma aos treinos para o dia 21 de setembro. O facto foi avançado pelo presidente alvinegro Inácio Bernardo. Em primeiro lugar, dizer que a primeira coisa que nós fizemos foi solicitar a inspeção pela parte das organizações do Ministério, a inspeção do Ministério e a inspeção da Saúde, para verem em que condições nós estamos para a própria retoma. Segundo, já trabalhamos com o treinador, trabalhamos com a equipa técnica toda, inclusive com os capitães, e em função a resposta que nós temos da inspeção, então a ideia é arrancarmos em princípio no dia 21. Arrancando no dia 21, claramente que as primeiras semanas iremos fazer aqui e depois, conforme sabem, com as parcerias que nós temos com o Ferroviário e com o Black Bulls e
com Zimpeto é onde a nossa equipa irá treinar. Uma das grandes dúvidas dos alvinegros está relacionada com o regresso de todos os jogadores que fazem parte do plantel desta época, visto que alguns manifestaram vontade de deixar o clube que atravessa uma crise já há alguns anos. Estamos a trabalhar, conforme eu disse, começámos com a equipa técnica, que era o mais importante, para assumirem o projeto nas condições em que nós poderemos aparecer, e já falamos com os capitães também, e a partir do certo momento em que tenhamos as coisas praticamente confirmadas em termos de dispensão, vamos falar com o plantel individualmente e a partir daí nós, claramente, em função daquilo que serão a disponibilidade de cada um deles, e vamos avançar. O campo de salão de relva sintética será o primeiro palco para os treinos do plantel, que continuará sob comando técnico de Dário Monteiro, que irá trabalhar também no Estádio Nacional do Zimpeto, campos da Black Bulls e Ferro Velho de Maputo. São os recintos onde decorrerão os treinos dos alvinegros na segunda fase. As parcerias para tal estão asseguradas. Então, já desde o ano passado e reforçamos este ano, e é nossa e esperamos definitivamente este ano de ver quais são as possibilidades que nós teremos, pelo menos termos um tapete, seja onde for, na perspectiva de definitivamente conseguirmos ter um local, pelo menos para nós treinarmos à vontade e sem dependências nenhumas, mas é um trabalho que está-se a fazer e quando tivermos isso concluído iremos informar. Para o desportivo, neste novo normal, qual é o grande desafio? Neste novo normal, o grande desafio é o começar. E depois de começar, e vamos ver como é que vai ser. A referir que no ninho das águias alvinegras está um clima tenso entre a direção do clube e membros da claque raça alvinegra, que exigem a demissão da atual direção, que prometeu realizar uma Assembleia Geral Extraordinária para ultrapassar todas as preocupações que afligem a massa associativa e adeptos do clube. Por seu turno, a Associação Black Bulls realizou testes de despiste à Covid-19 a 53 elementos ligados a esta coletividade. Este foi o terceiro clube do Moçambola que submeteu os seus jogadores a testes de despiste da Covid-19. A Associação Black Bulls definiu o dia 17 de setembro como o da retoma aos treinos, ao abrigo do decreto presidencial que autoriza os clubes do Moçambola a regressar à atividade a partir do dia 15 do mês corrente. Este regresso vai registrar-se depois de se conhecer os resultados do teste de despiste à Covid-19, a que foram submetidos um total de 53 elementos que lidam diretamente com a equipa principal de futebol, dentre jogadores, treinadores, gestores e demais assistentes. Em relação à questão que nos coloca, temos a dizer que, em face desta decisão da retoma das atividades coletivas e, em particular, do futebol, resolvemos, e dentro do nosso projeto, começar primeiramente por testar todos os elementos que compõem a máquina operativa da Black Bulls, tanto é que resolvemos submeter 53 elementos a testes, dentre os quais os jogadores, o staff técnico, o pessoal que cuida da logística, o pessoal administrativo, os motoristas, os roupeiros, portanto, todos os elementos. Depois de testes, cada atleta da Black Bulls deverá continuar em sua casa, não se prevendo a observância de um período de confinamento num espaço definido pelo clube, sendo que o transporte de casa aos treinos será proporcionado pelo clube. Em função daquilo que serão os testes que já teremos na quarta-feira, tomaremos a decisão final. Se porventura não tivermos nenhum caso positivo no nosso staff, vamos começar os treinos já na quinta-feira. Entretanto, se houver algum imprevisto, isto é, algum caso negativo, teremos que entrar de quarentena, todos que fomos submetidos a teste, e até que os que acusaram positivo recuperem. Só depois dessa situação e de todos recuperados e depois também testados é que iniciaremos os nossos treinos. Portanto, é mais ou menos por aí que o nosso plano se enquadra. Este foi o terceiro clube a realizar testes de despiste de infecção pelo novo coronavírus, depois do Costa do Sol e União Desportiva do Sul, que vão representar o país nas competições africanas, nomeadamente a fase de acesso à Liga dos Campeões Africanos e Taça Nelson Mandela. Refira-se que este processo de testagem marca a retoma das atividades na Associação Black Bulls, clube que vai fazer a sua estreia absoluta no Moçambola. A questão da disponibilidade do Estádio Nacional do Zimpeto para acolher jogos da Seleção Nacional de Futebol continua na ordem do dia. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, visitou o recinto e garante que há condições
para que este recinto acolha os Jogos dos Mambas de acordo com as exigências da CAF. Gilberto Mendes considerou toda esta celeuma como sendo uma pressão que está a ser feita pela Federação Moçambicana de Futebol, a quem acusou de estar a promover chantagem. O secretário de Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, realizou quinta-feira última uma visita relâmpago ao Estádio Nacional do Zimpeto e concluiu que reúne boa parte das condições para acolher os Jogos Internacionais dos Mambas e dos clubes nas afrotaças. O secretário de Estado mostrou-se surpreso com as notícias que dão conta da necessidade de realização de uma nova visita inspectiva e do envio do relatório à Confederação Africana de Futebol até o dia 20 de setembro próximo, acusando mesmo a FMF de fazer chantagem neste processo. Se há algum assunto relativo às questões de fiscalização, de melhoramento, de correção, há canais próprios, não são os órgãos de comunicação social. Por exemplo, esta questão da data de dia foi fazer pela comunicação social antes de chegar à Secretaria de Estado. Está correto. Está correto porque nós estamos aqui a competir, nós estamos aqui a ver quem é que fica mal na fotografia. Nós não temos contato com o CAF. O parceiro da Federação é o CAF. E há um elenco que foi eleito e que deve fazer com que este jogo aconteça aqui. Porque todos os elencos federativos conseguiram fazer com que os jogos acontecessem aqui. Se não acontecer o jogo aqui, não é um assunto do governo, é um assunto da Federação. Da mesma maneira que se não acontecer um jogo de basquetebol, de uma equipe de basquetebol, não será um assunto do governo, será um assunto da Federação de basquetebol. A Federação de futebol não pode todos os dias resolver as coisas no basquetebol. Tem que resolver as coisas que estão nas cidades. Se havia uma data em que fazer a fiscalização comunitária e a gente vinha. Se fizeram um estalarido, por isso é que a gente nos convidou para virem ver, olha, afinal de contas, as pessoas podem passar por fora e achar que não está a haver intervenção, não está aqui. Fizeram ver que houve intervenção. Então, cabe a este elenco não ser o primeiro a fazer com que Moçambique jogue fora. Não é o governo que joga, nem é o governo que faz seleções, nem é o governo que marca jogos, nem é o governo que está afiliado na CAF, na FIFA. É o elenco. O elenco anterior não nos fez estes problemas, estas chantagens, estes barulhos sobre poder, possibilidade de jogarmos fora. E a família de futebol tem que se reencontrar. Temos que repensar bem a viabilidade do futebol. Se nós gostamos do futebol porque temos futebol bonito em Portugal, na Espanha, na Europa, e revemos naquele futebol bonito. E às vezes somos levados a pensar que o nosso é igual. E não pensamos em fazer futebol competitivo. E creio que isso aí é uma coisa que todos nós temos que refletir sobre ele. Nós, dirigentes desportivos, acima de tudo, porque não acredito que sejam os atletas. Moçambique tem atletas com qualidade. Moçambique é um país que já produziu Eusébio, Luna, Matateu, Mário Wilson, André Xavier, Vicente, Dário. Não pode ter perdido o talento. Então o talento está lá. Se calhar não temos bons dirigentes. Nós, os dirigentes, não somos bons o suficientes para os limites que nós temos, para os atletas que nós temos. Então está na hora de nós, dirigentes, começarmos a pensar bem como é que nós redefinimos isto aqui do nosso futebol. Em relação às obras em curso, para responder às exigências da CAF, o secretário de Estado deu conta que as mesmas estão a decorrer a bom ritmo, sublinhando a reabilitação dos balneários dos Mambas que ganharam cores da bandeira nacional. As bancadas que estavam em degradação mereceram uma intervenção. Isto foi um investimento que o Estado moçambicano fez para todos, é um Estado que é de todos nós, é um património que é todo nosso. Não pode haver algumas pessoas a quererem que isto aqui não esteja bem, só para os simples factos de poderem dizer que, olha, fomos jogar à África do Sul, fomos jogar para a Tanzânia, para alimentar um ego pessoal de poder ver uma coisa que mancha o país, tendo uma infraestrutura desta envergadura. Portanto, vamos mudar um bocadinho o nosso discurso e
ser um bocadinho mais patriotas, no sentido de darmos mais do que é nosso também, colaborarmos um bocadinho mais. O que vai custar gastar desta intervenção? Desculpe, o secretário já disse uma vez, podem Estamos a gastar muito dinheiro, a gastar mais do que aquilo que a gente gostaria de dar ao desporto todo. Estamos a gastar muito dinheiro com o futebol. Volto a dizer, estamos a gastar muito dinheiro com o futebol. Com intervenções sempre pontuais em relação ao futebol. Dinheiro que a gente não consegue meter no basquetebol, que é bicampeão africano. Conseguimos meter nas outras modalidades. Canoagem, canoagem, poder comprar um barco para os Jogos Olímpicos para um atleta que pode de repente trazer uma medalha olímpica, nós estamos a conseguir comprar. Estamos a investir no futebol. Refira-se que, em relação à iluminação, já foram reativadas as torres que não estavam em funcionamento, atingindo 1.200 lumes, de acordo com a recomendação da CAF para a realização de jogos noturnos, estando em curso a colocação de geradores alternativos de corrente para evitar que o estádio fique às escuras, tal como aconteceu no ano passado. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos já com mais notícias para si. Até já! Sou Ana Bela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias, mas às vezes um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias, traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto. De volta ao magazine Lance MZ para dar conta de que a natação já prepara o regresso aos treinos. É assim que as inspeções aos clubes ou piscinas que acolhem os treinos desta modalidade foi o primeiro ato para garantir o controle e o cumprimento do protocolo sanitário. A natação já está a preparar a retoma da atividade, visto que a modalidade está há mais de um mês autorizada para a retoma dos treinos, no âmbito do Decreto Presidencial 51/2020, que entrou em vigor a 1 de julho último. Este decreto autoriza a retoma dos treinos das modalidades individuais ao ar livre, respeitando o distanciamento físico e em ambientes com circulação de ar. Porém, tendo em conta que a modalidade estava em período de defeso a quando da aprovação deste decreto, só esta semana é que arrancou a inspeção das piscinas, um ato que conta com a monitoria das autoridades de saúde da cidade de Maputo. Em primeiro lugar, deve-se observar logo à entrada a descontaminação dos calçados, de ter uma solução com hipocloreto para desinfetar os calçados. Logo de seguida também estamos a observar o procedimento correto para a medição de temperatura e pontos de lavagem nas mãos. Também se tem disponibilidade de água corrente. A piscina dos Golfinhos de Maputo foi uma das primeiras a ser inspecionada, tendo o clube apresentado as modificações que vão observar neste novo normal no desporto. Nós preparamos primeiro todo um sistema de higienização, na entrada da piscina, que são os pedais com os desinfetantes e o termômetro, segundo mandam os protocolos da Secretaria de Estado e da Federação e da FINA. Dentro da piscina nós limitamos o número de utentes. Nós temos 6 pistas e só podem nadar 2 atletas por pista. Então limitamos para 12 atletas por horário, por turma de treino. Também colocamos uma estação para desinfecção de equipamento individual de treino, para que os miúdos possam fazer-se para a água. Demarcamos o pavimento todo com o distanciamento recomendado para a circulação. E limitamos também a entrada dos utentes, no recinto da piscina, que fica só específica para o treinador e os atletas. E montamos vários pontos de desinfecção com álcool, na base de álcool gel, para que a todo momento, segundo a recomendação,
os atletas, os treinadores e todos os utentes também possam usar. No Clube Naval, todas as condições estão criadas para o cumprimento do protocolo sanitário e a coletividade mostra-se preparada para a retoma da atividade. Foi um pouco difícil ao início porque são regras que parecem um pouco excessivas, mas que faz todo o sentido para uma retoma segura. O que alterou efetivamente aqui nesta piscina? Bem, nesta piscina alterou o fluxo de circulação, foi o que teve que mudar mais excessivamente, a restrição de número de atletas por treino, ou seja, tivemos que ter uma utilização de espaço muito mais rigorosa para que os atletas possam entrar na água em segurança e que não haja nenhuma falta de distanciamento social. Ao aprovar esta vossa forma, este vosso plano de contingência por causa da Covid-19, quando é que estariam prontos para regressar à atividade? Nós agora, o primeiro ponto é também ouvir as indicações, algo que seja necessário alterar ou modificar, de acordo com os inspectores, mas, contudo, nós estamos preparados para a retoma, seja quando for. Para a Associação de Natação da cidade de Maputo, este é um passo importante para garantir a retoma tranquila aos treinos para que, num curto espaço de tempo, sejam marcadas provas da modalidade. Nós estamos a seguir o protocolo, porque já foi aberto. Então, já criamos as condições, solicitamos a inspeção. A inspeção é feita pela Direção da Saúde, INAI, Conselho Municipal, tanto a Direção do Desporto da cidade de Maputo, a Federação, a Associação. Então são essas equipas que estão solicitando. Hoje estão aqui a ver as condições para nos aconselhar se temos uma coisa a corrigir ou outra. Antes não, porque já estamos dentro da época, já devemos ter iniciado, a época passada não terminamos e esta época já deve ter iniciado de acordo com a nossa previsão. Já devemos estar aí a competir. Muito bem. Se tudo for aprovado, ou estar de acordo, retomar-se esses treinos, quando é que prevê que a competição possa retomar? Bom, vai depender do nível também com esta questão de pandemia e os estabelecimentos educacionais ainda não funcionaram. Primeiro temos que esperar o relatório, porque não basta fazer inspeção, pode ser que o Chumba autoriza uma e outra piscina. E hoje também não vamos fazer todas as piscinas. Depois do relatório delas, aquelas que foram aprovadas, primeiro os atletas pararam há muito tempo, primeiro temos que dar 3 semanas ou 4 de treinos. E também estamos conscientes que nem todos os atletas vão voltar, porque dependemos do programa da educação. Tanto alguns pais não vão deixar antes da abertura do estabelecimento. Estamos conscientes disso. Até porque a natação é tida como uma modalidade de baixo risco, tendo em conta que a água das piscinas já leva alguns componentes como cloro. E a natação, quase que essas previsões, que aquelas as prevenções que se deve ter, já fazia. E, portanto, o nosso terreno, o nosso palco de prática de natação, e os produtos que a gente põe diariamente são produtos de prevenção. Sempre foi a essência da natação, é que sempre nós já usávamos isso. Está aqui a inspeção hoje a aprovar isso. Os produtos, o cloro e tudo, já fez testes. E as mínimas condições já fazíamos. Bom, em princípio, está-se a monitorar, a piscina deve ser monitorada todos os dias, né, em relação aos parâmetros da água e também normalmente a água da piscina ter sido tratada com cloro, eu acho que não há nenhum risco. Refira-se que as medidas básicas de higienização exigidas em cada piscina devem estar em conformidade com o protocolo sanitário, aprovado em coordenação com as autoridades de saúde, bem como em consonância com as recomendações da Federação Internacional de Natação. A União Moçambicana de Triatlo formou seus agentes técnicos no sentido de prepará-los para organizar uma prova que vai ter lugar a 14 de novembro e que poderá envolver cerca de 400 triatletas. Para a efetivação da prova, a União Moçambicana de Triatlo organizou no Comitê Olímpico de Moçambique uma formação com o objetivo de capacitar os envolvidos na realização da competição.
A presidente da UMT, Janete Antunes, diz que a organização que dirige está em contato com o Conselho Municipal da cidade de Maputo e caso todas as condições estejam asseguradas, haverá luz verde para a prova sair do papel. Nós estamos com uma perspectiva de 400 atletas. Vamos fazer a prova com diferentes etapas. Do sprint, que é o atleta que faz a prova sozinho, e vamos convidar as empresas, e o triatlo família. E então estamos a trabalhar nesse projeto, estamos em coordenação com o Conselho Municipal. Se tudo estiver organizado, vamos sim realizar essa prova. A realização da prova de novembro é para a presidente da União Moçambicana de Triatlo uma oportunidade de revitalizar a modalidade, criando uma base de dados com os atletas individuais que farão parte da competição. Então, neste momento, pretendemos promover a modalidade, fazendo esta primeira prova e realizando outras, em coordenação com as escolas também, promover a modalidade, e com isso estaremos a fazer o registro dos atletas que já existem, que fazem a modalidade individual, sem o registro na federação, e assim podemos ter uma coordenação de quantos atletas existem nessa vertente do triatlo. E porque a União Moçambicana de Triatlo não é uma ilha e para desenvolver a modalidade é necessário encontrar parceiros, já está firmada uma parceria com a União Internacional de Triatlo para prestar apoio à UMT. Nós temos uma parceria com a União Internacional de Triatlo. Neste momento estamos a atualizar os nossos dados para, neste caso, pedimos o apoio necessário de formação e mesmo para a realização de provas e, quiçá, participação internacionais. Então, neste momento é a atualização de todos os dados necessários para fazer esse fim. Com uma direção recentemente eleita, Janete Antunes perspectiva que o seu elenco levará o triatlo nacional a outros patamares. O triatlo teve muito tempo adormecido, mas neste momento acredito que com a equipa que temos, pessoas certas, nos lugares certos, havemos sim conseguir revitalizar e pôr o triatlo de uma forma ativa. Existem, acabo de referir, existem atletas que fazem triatlo a título individual, mas com a nossa formalização da federação e atualização de dados, já teremos conhecimento de quem são esses atletas e começar a fazer a aplicação na formação de dados de base, não é? E pronto, promover e formação de técnicos para alocar nas escolas, clubes, e crescemos com eles. A formação de técnicos é a primeira prioridade da União Moçambicana de Triatlo. A internacional moçambicana Shania Pinto consta de uma lista restrita de 12 jovens atletas eleitas pela FIBA, que indica que estas serão as futuras estrelas dos Afrobasket. A basquetebolista moçambicana Shania Pinto está entre as 12 jovens promessas africanas eleitas pela Federação Internacional de Basquetebol FIBA, que no seu site oficial apresenta aquelas que poderão ser as estrelas a acompanhar nos próximos Afrobaskets. A faixa etária das 12 eleitas varia de 17 a 23 anos e elas representaram os seus países internacionalmente pelo menos uma vez e, na maioria dos casos, olheiros internacionais, faculdades americanas e clubes europeus não perderam tempo para lhes dar uma chance única. A FIBA descreve o potencial de cada uma das 12 futuras estrelas do basquetebol africano e sobre a jovem pérola do Índico, a FIBA diz que talvez a maior ausência de Moçambique no Campeonato Africano do ano passado em Dakar, a jovem de 19 anos que estrelou o Campeonato Africano de Sub-16 feminino da FIBA 2015, onde levou o seu país ao 4º lugar, é sem dúvida uma estrela em ascensão. Depois de uma temporada no Campeonato Nacional de Portugal, Pinto cruzou o Atlântico para ingressar no Northwest Florida State College e em sua primeira temporada, a atacante do 1,86 m teve a média de quase 15 pontos, 8,3 ressaltos e 2,5 assistência por jogo. Refira-se, Shania Pinto representou Moçambique no Campeonato do Mundo de Sub-19, que decorreu em julho do ano passado na Tailândia, conseguindo as médias de 14,3 pontos, 9,3 ressaltos e 2,3 assistência. Este ano foi a grande ausente da fase de apuramento aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. E está tudo dito quanto ao que tínhamos levado para si nesta edição do magazine Lance MZ. Recordar ao agente económico ou comercial que quer fazer desfilar o seu produto ou marca neste nosso espaço,
não hesite em contactar-nos. Até a próxima!